fazer a leitura dos 9 primeiros versos. E eu peço aos irmãos que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Eu vou precisar da Bíblia de vocês. Nós vamos ter alguns textos aqui que vamos lê-los na íntegra. Glória a Deus. Todos encontraram? Sei mais que os irmãos do Carpé, não, né? Vamos fazer a leitura oficial desse texto hoje. A palavra de Deus diz assim: o texto, como está aqui na minha Bíblia, a glória do segundo tempo. Ageu diz assim: no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora, Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vez agora não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejar de todas as nações. Encherei a casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus, maravilhoso Deus, Pai de muita graça, Deus de bondade, Senhor, é no nome do teu Filho Jesus, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, esperando ouvir a tua voz, meu Deus, esperando de ti a tua graça, a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, me ajuda nessa tarefa, Pai querido, porque sem a tua presença nada eu sou, sem teu auxílio nada somos, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite, é o que nós temos a te pedir nesse momento com fé, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o interessante é que esse texto todo, eu ouvi alguém dizer glória a Deus, exatamente no último verso, quando Deus fala para Ageu que a glória desta última casa, desta segunda casa, seria maior do que a da primeira. Para que nós venhamos compreender melhor essa questão da glória destas casas, essas casas nada mais é, irmãos, do que o templo do Senhor. Tá? Para que nós venhamos compreender essa palavra, irmão, é necessário que a gente passeie um pouco pela história dos tempos. Nós venhamos compreender um pouco sobre essa história. Nós sabemos que o primeiro templo que foi construído, irmãos, foi o templo que Deus deu essa ideia a Davi, porque Davi se sentiu incomodado, porque ele disse que morava em palácios, mas o Senhor, a arca do Senhor, ela morava em tendas. Então, Davi entendeu que havia aí um disparate muito grande. Ele, o servo do Senhor, morava no palácio e o Senhor morando debaixo de tendas. Ele desejou construir um templo, preparou a planta do templo,
preparou todo o material, mas Deus disse para ele que não queria que o templo fosse feito pelas suas mãos, e quem ia construir o templo seria quem, irmãos? O seu filho. Seu filho. Abraão, Salomão, assume, 4 anos depois ele inicia a construção do templo. Né? E se nós quisermos compreender um pouco melhor, para entender a questão dessa glória que Deus promete através de Ageu, que o segundo templo seria ainda maior do que a glória do primeiro templo, que foi o templo construído por Salomão, é necessário que a gente dê uma passeada aqui. Se nós formos para as 2 Crônicas, qual capítulo, irmãos? Quem é que fala? Capítulo 7 do 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis. Nós vamos ver lá como estava escrito. Como está escrito lá, como foi a glória do primeiro templo. Glória essa que o Senhor usa Ageu e diz que o segundo templo, a sua glória seria ainda maior. Tá? Então, a palavra de Deus, abre seus livros lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a palavra de Deus vai dizer assim: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto de sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glórias a Deus. Esse mesmo tempo é o tempo em que o Senhor diz que gostou do templo e que toda a petição que fosse feita, a partir dali, toda a oração que fosse feita naquele lugar, ele atenderia. Agora vamos ver, irmãos, como foi a consagração desse templo. O que foi que Salomão ele ofereceu a Deus no dia da consagração. Se nós formos lá para o verso 4, a continuação vai dizer: o rei e todo o povo ofereciam sacrifício perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu o sacrifício de quantos bois, irmãos? 22.000 bois. 22.000 bois. Quantas ovelhas, irmãos? 120.000 ovelhas. Me diga se esse homem era desprendido ou não. Né? Esse mesmo homem, que quando ele aparece, quando o Senhor aparece para ele, e diante de tudo isso, que Deus compreendeu no coração de Salomão, o Senhor pergunta para Salomão: pedes o que tu queres que eu te dê? O que ele pede? Apenas me ensina a eu entrar e sair no meio deste povo, ou seja, me ensina apenas a cuidar desse povo. E Deus diz para ele: como tu não pediste nem riqueza, como você não pediu nem vitória sobre os teus inimigos, como se você não pediu bens, e vou te dar tudo isso e mais sabedoria. Então entenda como é que foi a entrega de Salomão, porque, irmãos, nós vamos compreender no final de que o que vale para que a glória de Deus esteja naquilo que a gente se propõe a fazer para Deus é a entrega do nosso coração. Tá? É medido, a glória de Deus é medida pela entrega verdadeira do nosso coração. Tá? Se quiser bênção, eu já adianto. Quer um culto abençoado, eu já adianto. Não é a decoração, não são as luzes, não são cadeiras. Isso é bom? É. Para o conforto é. Mas se faz necessário, e verdadeiramente, o nosso
nosso coração esteja aplicado naquilo, desejoso de oferecer o melhor naquilo. Tá? Então, isso aqui foi o que o Senhor recebeu da parte de Salomão. Só que o Senhor, quando ele usa o Ageu, ele vai dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então, irmãos, o que nós devemos esperar? Né? O que nós devemos esperar? Se Salomão ofereceu 22 mil bois e 120 de ovelhas, o que a gente vai esperar da segunda casa? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E, portanto, irmãos, a gente sabe que a segunda casa, quando o povo ele sai da Babilônia, o próprio Ciro II, ele instrui, né? Ele instrui o povo para que quando eles chegassem em Jerusalém, eles construíssem um templo para o Senhor. Onde está isso, irmãos? Abra a sua Bíblia em Esdras, capítulo 1, a partir do verso 2. Tá? Esdras, capítulo 1, verso 2. A palavra de Deus diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. Quem há entre vós que todo o seu povo seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é de Judá, edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, meus amados, o povo, quando ele foi levado cativo, quando ele foi deportado para a Babilônia, né, ele foi com uma promessa de 70 anos depois, ele voltaria para Jerusalém, voltaria para a sua terra. A gente sabe que não passaram esses 70 anos, 50 anos já começa o movimento de retorno, tá? Já começou o movimento de retorno. E a gente sabe que o próprio Ciro, ele vai dizer aqui que ele toma essa decisão de mandar o povo voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, lembrando que o templo de Salomão ele foi destruído total. Tá? Quando na terceira leva, depois da terceira leva, a gente sabe que o povo foi levado para a Babilônia em 3 momentos, né? O primeiro momento qual foi? Foi quando? 597. 597, eles levam o rei Jeconias e toda a elite do povo de Deus. Tá? 587, ele leva a segunda leva, né? Deporta a segunda leva, e 586 ele leva os outros. Ficou gente em Jerusalém, irmãos? Ficou. Só que os primeiros que foram, das 2 primeiras levas, eles não tinham noção de como tinha ficado Jerusalém. Eles levaram e Jerusalém ficaram com seus muros de pé, as casas de pé, o templo de pé, mas depois que ele leva depois que ele leva a última leva de pessoas, o que acontece? Aí Nabucodonosor manda destruir tudo. Foi destruído tudo. Os muros foram queimados, foram rachados por conta do calor, com certeza. As portas foram queimadas. E muros queimados naquele tempo significava a segurança já não existia mais. As casas dos moradores foram queimadas, mas sobre tudo o tempo foi deixado zero. Tá? O templo foi deixado zero. Então, o segundo templo, a segunda casa, foi construído no mesmo lugar, mas foi construído zero. Tá? O segundo templo, a palavra de Deus diz aqui, que Ciro autorizou voltarem a Jerusalém
com a responsabilidade de construir o templo, as autoridades civis, né? As autoridades civis e as autoridades religiosas. O que ele diz aqui? O príncipe, que é Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac. Lembrando para os irmãos que este Josué aqui não é o Josué lá de Moisés, tá? Josué de Moisés está aqui os brancos, tá? Esse Josué aquele Josué era filho de quem, irmãos? Nun era um primo de Moisés, né? Um primo de Moisés, portanto Josué era uma espécie de sobrinho de Moisés, né? Então o Recife, quando ele autoriza o povo sair, ele autoriza e dá ordem a essas duas autoridades, a Zorobabel, que seria o governante, né? E Josué, que seria o sacerdote, e todo o povo para que o segundo templo fosse construído. E o segundo templo, irmãos, ele é construído, tá? Ele é edificado, mas vamos ver como foi que ficou o segundo templo. Se o Senhor prometeu, através de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, o que nós vamos esperar desse tempo agora? Esse tempo agora, o primeiro foi chamado tempo de Salomão. Esse agora, quando ele foi construído, ele foi chamado tempo de Zorobabel. Tá? E vamos ver aqui como é que foi a construção dele. Glórias a Deus. Lá em Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, vamos ver aqui no verso 15. A partir do verso 15, diz assim: e acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Vamos ver o que foi que ofereceram. Ofereceram para a consagração desta segunda casa de Deus, o que, irmãos? 100 novilhos, diferente do primeiro? 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos. Muito inferior, né, irmãos? Muito inferior àquilo que Salomão ofereceu. Mas uma coisa, irmãos, que nós devemos entender é que a nossa visão humana de glória é totalmente diferente da visão de Deus. Totalmente diferente da visão de Deus, né? Para nós, a glória seria que agora Zorobabel viesse oferecer muito mais sacrifício do que Salomão. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que a glória seria maior. Aí vamos continuando. Esse templo, irmãos, ele foi construído e ele se manteve de pé, né, até o ano 70 depois de Cristo, quando ele foi destruído por quem, irmãos? Tito, né, num levante dos judeus contra o rei de Roma. E aí Roma ganhou a luta e deixou o templo destruído. Pois bem, só que esse templo que foi destruído, quando foi no ano 37 a.C., quem é que assume o reinado? Quem é que assume o reinado nesse tempo? Ano 37 depois de Cristo. Antes de Cristo, melhor, Herodes. Herodes ele assume e ele governa até o ano 4. Mas no ano 6, o que acontece? Jesus nasce. No ano 6 a.C., Jesus nasce. Depois que Jesus nasce, o Herodes que queria matá-lo, né? O Herodes que queria matar morre 2 anos depois, que morre uma doença que só na misericórdia, né? Então,
Até aqui, o tempo permaneceu quase 500 anos. O tempo de Zorobabel permaneceu quase 500 anos. E nós vamos ver a diferença quando se faz as coisas para Deus pelo desejo de agradar a Deus e quando se faz as coisas para Deus com o desejo de agradar ao homem. O rei Herodes, ele também faz uma grande reforma no templo. Esse templo que ficou esquecido ali meio de 400, 500 anos. O rei Herodes, ele constrói. O que ele faz? Ele constrói anexos do templo. Ele constrói câmaras, que são as salas. Ele faz uma grande reforma no templo, tá? Nesse segundo templo, tá? Faz algo grande, né? Mas uma coisa diferente, irmãos. O rei Herodes, quando ele fez a reforma no templo, não era para agradar a Deus como foi Salomão, era para agradar os judeus, tá? A gente sabe que na história desses reis romanos, tanto eles quanto os, a gente vai ver na história lá, aliás, na parábola o nome de Deus, em que eles chamam o servo do Senhor, né? Aliás, eles chamam Jesus para a sua casa para adorar o seu servo, o centurião, na parábola do centurião, a gente vê que quando vão chamar o Senhor Jesus, os anciãos usam, né, a questão do templo que foi construído por ele. Eles colocam isso na frente, foi ele que construiu a nossa sinagoga, né? Esse templo aqui foi construído exatamente, irmãos, para ganhar espaço como de Deus. A gente sabe lá no capítulo 12 de Atos, né? No capítulo 12 de Atos, ele começa dizendo que Tiago foi morto, né? Tiago foi morto, como é que é o texto? Atos. Deixa eu encontrar aqui. Atos 12. Glória a Deus. Diz assim: por aquele mesmo tempo, rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o matar. Digo melhor. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro e eram de Jerusalém. O que é que nós dá para a gente entender aqui, irmãos? Que matar os cristãos era algo que os judeus gostavam. Então, porque os judeus gostavam, o rei Herodes agora se dedicava a matar crentes para ganhar espaço. Da mesma maneira, para ganhar espaço aqui na mídia, o que ele faz? Ele faz a grande reforma do templo. Aí eu pergunto: a glória do Senhor será que esta? A reforma de Herodes? Não pode. Foi uma grande reforma. O templo que Herodes reformou foi exatamente o templo que os discípulos mostraram para Jesus, né? E que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Por mais belo que ele fosse, por mais precioso que fossem os materiais, tá? Mas a glória do Senhor ainda não estava ali, ainda não era por conta da reforma. Por quê? Porque a glória do Senhor prometida, irmãos, ela estava, sabe em quê? Vamos aqui no texto. Vamos aqui no texto, irmãos. Verso 7, o texto de Ageu 2, verso 7. Glórias a Deus. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Virá o desejado de todas as nações, irmãos. Do que o profeta Ageu estava se referindo aqui, irmãos? Jesus. Então, a grande promessa, irmãos, de que
que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, não estava como esta casa ia ser construída. Ela não estava na beleza do templo. Muitas das vezes, quando a gente está fazendo uma reforma, está construindo, e que usa muito essa expressão, a glória da segunda casa vai ser melhor, você liga isso totalmente ao templo. Ao templo. E não é. Aqui o profeta Ageu não estava se relacionando, não estava aqui apontando para o templo, para a maneira, para a arquitetura, para os materiais que são usados, não para a mudança que vai ser feita, se é porcelanato no chão, se é cadeira, não. Deus não está falando de glória, não é isso para Deus. A glória para Deus, irmãos, é quando Deus se faz presente. A glória da segunda casa que Ageu estava se referindo, não é a outra, é esta aqui que diz lá no verso 7, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. A gente sabe que esse templo que foi construído por Zorobabel, depois foi chamado de templo de Herodes, esse templo foi o segundo templo, e foi ele que recebeu o próprio Filho de Deus, desde a apresentação, lá em Lucas, Lucas capítulo 2, quem é que pode abrir? Lucas capítulo 2. Lucas 2, a gente vai ver um momento aqui em Marcos. Louvado seja Deus. Lucas 2, a partir do verso 25, a palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, porque o Espírito Santo havia dito para ele que antes dele morrer, ele viria o próprio Salvador, o Filho de Deus. Então, Simeão, ele era um homem, como já diz aqui, era um homem temente a Deus e um homem de fé. O Espírito Santo falou para ele, e ele guardou e gravou. E ele disse: eu não morro enquanto o Filho de Deus não vier ao mundo. Eu não morrerei enquanto o libertador de Israel vier ao mundo. Então ele teve essa verdade, teve isso como verdade, e veio a acontecer. Aqui no verso 26 vai dizer: foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Cristo significa o que, irmãos? O que significa a palavra Cristo? Cristo significa santo. A palavra Cristo significa santo. Na verdade, a gente sabe que o Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Messias, mas a palavra Cristo significa santo. Ou seja, ele não morreria antes de ver o santo do Senhor. E pelo Espírito Santo foi ao tempo quando os pais trouxeram o menino Jesus para ele, para com ele proceder segundo a lei, circuncidado. Ele então tomou em suas mãos e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, essa profecia que Deus deu a Ageu, ela se cumpre. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, mas como eu já disse, ela não foi por conta da reconstrução de um, por conta da grande reforma feita pelo outro. Não, a glória da segunda casa ela foi grande porque esse segundo templo recebe o Filho de Deus. Ele sabe que ele não apenas é apresentado, mas ele cresce ali, participando das reuniões, dos cultos, E a gente sabe que ele é aquele que coloca a ordem no templo, é ele que chega no templo
e vê os cambistas vendendo animais dentro do templo, e ele coloca aqueles homens na base do chicote para correr, quebra as mesas e faz a verdadeira mudança que tinha que acontecer. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando ela em covis de ladrões. Ou seja, essa era a glória que Deus havia prometido através de Ageu. Essa era a grande mudança que muitas vezes, irmãos, a gente pensa que a glória é algo material, não é. A glória que Deus se refere não é materialismo. Então, se nós quisermos fazer algo para Deus, qualquer que seja o evento que seja para Deus, diga-se de passagem, nem tudo que nós tentamos fazer para Deus é da vontade de Deus, sabia? Será que tudo que a gente tenta fazer na casa do Senhor, sem consultar o Senhor, ou consultando não espera a resposta do agrado de Deus? Se fosse assim, ele teria recebido o tempo das mãos de Davi. Mas ele rejeitou que Davi construísse o templo. Se fosse dessa maneira. Mas nós vamos dar uma passeada aqui ainda, bem rapidinho no tempo, no texto que nós fizemos, em que a palavra de Deus diz assim, lá no verso 3, do 2 de Ageu, ele diz assim: quem há entre vós que tem purificado, viu esta casa na primeira glória, e como vês agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ageu, ele é usado, irmãos, exatamente para dar uma sacudida no povo, porque a palavra de Deus, nós vamos no capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor está dizendo que o povo tem aplicado o seu coração nos vossos caminhos. O povo tem dito ainda não é o tempo de constituir. E quando o povo diz, quando eu lia esse texto, irmãos, eu entendia que estava vendo ali ingratidão do povo, porque Deus tinha tirado o povo do cativeiro, e quando eles saem do cativeiro, ele diz: estamos como os que sonham. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Mas agora que a gente vê nesse livro de Ageu, é uma coisa diferente, cada um cuidando das suas casas. A palavra de Deus diz que as suas casas construídas do melhor, estucadas de forro, forradas de madeira, e o Senhor diz assim: e a minha casa está deserta. A casa de vocês estão fazendo a melhor, mas a minha casa está deserta. E eles diziam: dizem, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa. E eu digo: o tempo não tinha chegado. Quando o povo sai do cativeiro, se ordena que faça o tempo. Se a gente for lá para esse, lá pelo capítulo 6, irmãos, a gente vai ver que o povo, quando chega lá, ele começa a construir suas casas, o muro já está reformado, eles começam a construir suas casas, começam a construir o templo, mas se levanta o inimigo. Quem é o inimigo? Quem foi que se levantou contra a construção do templo? Os samaritanos. Os samaritanos, tá? Sambalá era o governador dos samaritanos. Os samaritanos se levantam. O que é que o samaritano queria? Que os judeus deixassem que eles construíssem também com ele, para que a partir dali eles também adorassem no templo. Acontece que os judeus nunca quiseram aliança com o samaritano. Por quê? Porque o samaritano, irmãos, era um povo que foi ali mestiço de várias as nações, várias as nações, e a Síria, foi a Síria que levou o reino do sul, o reino do norte para o cativeiro, foi quem levou Samaria para o cativeiro e transportou das cidades onde ele vencia as batalhas, transportou para Samaria. Então, Samaria tinha uma mistura de deuses. É por isso que os judeus nunca quiseram uma aliança. É por isso que a mulher samaritana, ela vai questionar. Por que
E o que acontece? O samaritano, quando ele toma o conhecimento que os judeus não aceitam a aliança com ele, ele vai, eles voltam, vão a Ciro. E Ciro diz o seguinte: para a construção do templo até segunda ordem. O templo é parado, as casas construídas. Mas, quando chega no segundo ano do rei Dario, né? No segundo ano do rei Dario, aí é quando o Senhor chama o profeta Ageu para mudar a história, para tirar a inércia do povo. Por quê? O rei Ciro, ele proibiu até que viesse uma segunda ordem, e ele não deu essa segunda ordem, mas Dario dá a segunda ordem agora. Dario ordena que o templo seja reconstruído, e o templo, agora sim, agora o templo foi reconstruído pelo que foi construído? Zorobabel, filho de Salatiel. Então, quem há entre vós, a pergunta no verso 3 é: quem há entre vós que tendo visto esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Louvado seja Deus. Mediante a inércia do povo, mediante os muros construídos, a segurança do povo restaurada, as casas construídas, mas o que Deus via era que o povo não tinha interesse nenhum de adoração. Depois de 60 anos, desligado do templo, desligado de Deus, servindo a outros deuses, voltaram todo mundo na maior frieza espiritual. E o povo de Deus, irmãos, ele foi feito para ser adorador. O próprio Deus vai dizer na Isaías 43: esse povo que eu formei para que desse louvor. Tá? E nós estamos na posição desse povo. Aliás, nós estamos na condição desse povo. Nós somos o povo. Aliás, nós fomos adquiridos, né? Como diz Pedro, na sua segunda carta, nós fomos adquiridos, povo adquirido, tá? Estamos na condição porque para quem Jesus veio, não recebeu. Então, mas aí o verso 12 de 1 João, primeiro capítulo de João vai dizer: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus se você recebeu. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você está nessa condição de filho de Deus. Portanto, o questionamento era esse: a casa começa a ser restaurada, mas o profeta diz o seguinte: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, e esforçai-vos todo o povo. Irmãos, eu vejo isso aqui, o retrato da obra de Deus, o retrato da congregação. Porque aqui, quem é que o profeta Ageu, o Senhor, através do profeta Ageu, vai chamar para a responsabilidade na sua obra? Ele chama a autoridade, ele chama o sacerdote, que é o responsável espiritual, e ele chama quem mais? Todo o povo. Esforçai-vos todo o povo. Então, irmãos, quando tem alguma coisa para fazer na casa de Deus, de quem é a responsabilidade do pastor? Ele é o cabeça. Mas quem tem que manter é a igreja. Tá? É a igreja que tem que chegar junto. É o Senhor que está dizendo aqui, não sou eu. Esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, e esforçai-vos, e mais, todo o povo. Todo o povo. Não, mas é porque está difícil. Está difícil para todos. Tá? Está difícil para todos. É difícil para todos. E o Senhor diz aqui, irmãos: minha é a prata, meu é o
o ouro, né? O que ele está dizendo com isso, irmãos? Quando o Senhor pede de mim, quando o Senhor pede de você, é porque Ele quer saber como é que é o meu coração. Ele quer saber como é que é a minha entrega. Ele quer saber se verdadeiramente aquilo que é meu é dele. Se eu sou apenas um administrador, se eu sou o dono. Né? Porque ele diz, minha prata, meu é o ouro. Eu não preciso de você, mas eu quero conhecer o coração de você. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Tá? Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ele está dizendo, eu não precisaria, mas eu preciso conhecer o coração de cada crente. Que eles têm disponibilidade para me oferecer verdadeiramente. Tá? É isso que ele diz. É isso que ele diz. E vamos encerrar aqui com o verso 9, até que o tempo está escuro. Né? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. De qual lugar o Senhor está se referindo aqui? O segundo templo, a segunda casa. Eu estava lendo aqui, irmãos, e tinha alguns pensamentos que diz que ele está se referindo aqui ao templo mundial. Não é. Porque a palavra dele diz, a glória desta segunda casa. Ele não está falando da terceira. O templo mundial será o terceiro, sim ou não? É o terceiro templo, quer dizer, vai ser construído. Então o Senhor estava se referindo àquele templo que foi destruído agora no ano 70, nos anos que nós temos aqui. Portanto, meus amados, quando o Senhor promete a glória da segunda casa, Ele está dizendo, irmãos, que a minha presença, porque a glória do Senhor, irmãos, foi a presença de quem? A presença do seu Filho. Eu acho que você está falando da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando o Senhor falou de glória da segunda casa, Ele estava falando da presença do seu Filho. Então, quando nós tentarmos fazer algo para o Senhor, o que nós devemos primeiro convidar, e não deve faltar na agenda, que deve ser convidado e buscado todo dia, meses depois, é a presença do Filho de Deus. Porque Ele é perfeito, é Ele quem traz a alegria, a verdadeira alegria. Não são as paredes que estão no corpo condenando, é bom, é bonito. Mas antes disso, nós não podemos esquecer, é um tempo de oração, é um tempo de busca, irmão. Em primeiro lugar, é um tempo de desejar essa presença no nosso meio, de grande vida. Isso que nós devemos fazer. Né? Desejar primeiro a presença daquele que tem a glória e daquele que tem a paz, que traz a paz para o nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê graça em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, eu continuo aqui. Quem daqui pode ir no sábado? Evangelista José pode ir? Sábado do dia. Vamos? Vamos? Quem mais? Quem puder estar lá na sede, 12 horas, de 12 a 1, eu já arriscado para o Senhor. Não vamos fazer isso tudo. Vamos deixar ele esse livro. O Senhor vai trazer a palavra. Certo? Certo? Pronto. Ele vai só. É só uma hora. É uma reflexão. Tá? É uma reflexão. Então, as esposas puderem ir, eu acho que é válido. Talvez eles não tenham que levar, não sei. Mas aqueles que puderem ir, nós estejamos lá engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Evangelista, Evangelista José, faça essa oração sincera. Vamos fazer isso comigo. Vamos passar isso comunicado para o Senhor.
e senhores, para que a pregação do Pai, amém? Com o apoio, com o Senhor, estamos lá, com certeza. A glória do Senhor vai estar ali no meio do povo, falando perfeitamente com as irmãs, amém? Nós vamos mandar o Senhor, vamos orar após uma palavra maravilhosa. Creio que nós absolvemos bem esta palavra e devemos sair daqui com certeza um pouco mais edificado por esta palavra da glória a Deus. Amém? Glorioso Deus, Pai de infinita graça. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, até aqui tem nos conduzido, Senhor. Pai glorioso, obrigado, Senhor bendito, por esta palavra maravilhosa, o qual, Senhor, nesta noite, ó Deus, falaste aos nossos corações, usando o teu servo, Senhor. Continua, Deus querido, assim com as tuas mãos estendidas sobre, meu Deus, esta obra, este povo, a direção desta casa, Senhor. Os dirigentes, Pai, a direção, Senhor, que está na frente, meu Senhor, da glória. Pai amado, também te peço pelo nosso pastor, Senhor, que está ali, ó Deus, em outro município, Senhor, fazendo a tua obra, Deus, conduza ele, Senhor, assim como foi na ida, traga na volta, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre, ó Deus, derramando as tuas bênçãos sobre a vida do teu servo. Assim conosco, Pai querido, permanece, meu Deus amado, nos dando a direção, nos dando, Senhor, meu Pai querido, a graça, para que possamos assim continuar, meu Deus, aguardando o teu Filho, Senhor, esta promessa que é fiel, que é verdadeira, Pai. Abençoa, meu Deus, finais de semana, amanhã nos cultos, Senhor, nas congregações, Pai. Sábado ali no Parque Aratori, meu Deus querido, derrama da tua graça, Senhor, em cada coração. Deus poderoso e justo, Pai querido e amado, estende, Senhor, as tuas bênçãos sobre todo este setor, Pai querido, para a glória do teu nome, Senhor. É assim que nós te oramos e pela fé já te agradecemos, em o nome de Jesus. Faça assim, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja derramado em nossos corações e todos digam amém. Deus abençoe.